Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula, com a presença de Deus nas nossas vidas. Primeiramente, nós vamos agradecer a Deus, por mais esse dia de vida. Vamos agradecer junto comigo? Vamos? Então, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nos proteger, nos cuidar, para que a gente logo possa estar juntinho de novo, fazendo todas as coisas que a gente gosta. Inclusive, estudar, não é verdade? Então vamos lá, meus amores. Hoje nós vamos ter aula de português e daqui a pouquinho vamos ter aula de arte, tá certo? Então, para nossa aula de português, vocês pegam o livro aí na página 46 e vamos acompanhar comigo a leitura desse texto, tá certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui, olha, a hora da leitura. Nós não estamos juntinhos na sala de aula para fazer a leitura, mas a gente vai fazer juntinho, tá certo? Vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha. Então, nós temos aí a leitura desse texto. Esse texto não tem título porque... Oi? Esse texto não tem título porque ele é Sabe quando você tem o seu diário, que você escreve como foi o seu dia? Então, esse aqui é como se fosse um diário de uma menina e ela fez as anotações dela do dia. Então, vamos ver como é que ficou. Viu, meus amores? Vocês estão me escutando direitinho? Vamos lá. Vamos começar. Acompanhem a tela com a tia, tá certo? Ela diz o seguinte. Isso aqui foi um diário que ela escreveu, como foi o dia dela. Ela relatou. Ela disse o seguinte. Hoje, eu e minha turma fomos ao museu, no passeio da escola. Tinha tanta coisa falando sobre nossos costumes, os nossos conhecimentos e as nossas tradições, de onde vieram, se são diferentes em outras partes do país e etc. O guia lá explicou que tudo isso reunido é que forma a cultura de um povo. Eu acho que foi isso, ela relatando. Eu fiquei pensando que é muita coisa do que eu faço, meus pais também faziam quando eram crianças, como brincar de bola e ter medo de gato preto. Vamos continuar. Vimos que antigamente era costume as pessoas levarem as cadeiras para a porta da casa, e ficarem conversando até tarde com os vizinhos. Isso ainda acontece hoje? Naquela época, ainda não havia chats, e isso era muito comum. Naquela época não havia, na época dos nossos avós, dos pais, não havia a internet, essas coisas que nós temos hoje, WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, era mais comum eles ficarem conversando nas calçadas. Quando a gente voltou, o professor conversou com a gente sobre como cultura muda, sempre algumas coisas vão desaparecendo. Enquanto outros permanecem, ainda outros hábitos nascem, Daí vão formando as nossas culturas. Eu pensei, que tipo de coisa meu filho ou minha filha vai fazer? Será que as coisas que eu conheço hoje vão um dia desaparecer? O que importa é que elas ainda existem e o bom é aproveitar. Com licença que vou lá fora brincar. Aninha. Então, a Aninha foi a menina, Aninha, ela escreveu, ela relatou um dia dela na escola. Ela chegou em casa e escreveu no seu diário. Por isso que nós não temos título nesse texto, porque é um relato do dia de Aninha na escola, que ela foi um passeio na escola, certo? Então, vocês podem observar aqui nesse texto, é um texto explicativo, onde ela está explicando como foi o dia dela na escola, quais foram os acontecimentos, A novidade foi que ela foi ao museu. Você sabe o que é um museu? Quem já foi no museu? Vocês sabem que aqui na nossa cidade nós temos um museu também? Chama-se Museu Hernani Sátero. É um museu que mostra toda a tradição da nossa cidade de Patos, a primeira fundação, os primeiros prefeitos. Mas lá, onde ela foi, nesse museu,
estava mostrando um pouco sobre a cultura do país, né? Os jeitos diferentes de ser das pessoas, que vão mudando com o tempo, que as tradições vão se modificando, né? Umas permanecem, outras vão sendo criadas, não é verdade? Então, olha só, meus amores, vocês podem perceber que abaixo do texto de vocês tem um vocabulário. Então, vamos ver aqui esse vocabulário. No vocabulário, ele vai ter o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Nesse vocabulário, ele tem umas palavras que estão em negrito, que são os significados. Lá no texto, vocês podem perceber que essas palavras também estão em negrito. São palavras-chave, né? Que é diferenciado. E a gente vai agora descobrir que palavras são essas, né? Então, nós temos aí, ó. Quem quer ler essas palavras para mim? Quem gostaria de ler? Qual é essa primeira palavra aqui? Guia, hábitos e museu. São as 3 palavras que estão lá no texto, né? Sublinhadas e também em negrito. Pronto. Então, agora a gente vai saber o que é que significa, né? Por que no texto elas estão grifadas? Por que elas estão em negrito, né? Elas estão representando aí um significado diferente, tá certo? Então, nós temos aí o que significa guia, né? O guia, lá onde ela contou, né? O guia falou muitas coisas para ela. Então, o que é um guia? Aquele que guia, que dá direções, né? A pessoa que está lá, quando eles chegaram no museu, a pessoa conduziu eles para estar tendo aquele conhecimento, né? Para estar tendo aquele contato com as coisas que estão ali no museu. Então, serve de guia. Hábitos, vocês viram que apareceu essa palavra hábitos, né? O que quer dizer hábitos? Quem quer ler aí para mim o que é hábitos? Alguém quer ler? O que é hábito? Quem quer ler o que é hábitos? Tá aí bem direitinho. No livro e tá aqui também na tela para vocês verem. Hábitos são maneiras usuais de ser, fazer, sentir, individual e coletivamente, costumes, regras, modos. Então, cada um tem o seu hábito. Cada um tem seu jeito de ser, né? Então, no nosso Brasil, as tradições, elas são diversas. Nós temos a nossa tradição que passa de pai para filho, de vó para mãe, e assim sucessivamente. Então, a gente pode ver que hábitos são maneiras diferentes de ser, de sentir, são emoções, né? São os costumes, são regras, como as nossas regras de uma boa convivência, etc. Então, o que quer dizer museu? Museu é o quê? Que prédio é esse? É um prédio, né? Mas o que quer dizer ali aquele museu? Uma instituição dedicada a buscar, conservar, estudar e explorar objetos de interesse duradouro ou de valor artístico, histórico e etc. Pronto, como eu falei para vocês que aqui na nossa cidade nós temos o Museu Hernani Sátrio. Lá ele é histórico. Por quê? Porque relata as primeiras casas que foram construídas na cidade de Patos, o desenvolvimento dela, os primeiros prefeitos, as primeiras ruas a serem homenageadas pelos moradores mais antigos, né? Então, olha só. Tem museus também que é artístico, como você vai a um museu, por exemplo, de quadros, né? Artísticos. Como você também vai a um museu de pessoas que já morreram, mas que deixaram um legado, né? Como na música. E etc. O museu ele é infinito, né? De coisas para serem mostradas. Mas o museu é o lugar onde a gente guarda objetos de interesse duradouro, para ficar ali muito e muito tempo. Certo? Olha só, deixa eu voltar aqui agora. Então, nós agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos responder o estudo do vocabulário e o estudo do texto juntos, tá certo? Estão ouvindo, meus amores? Escutaram? Então, nós vamos fazer a nossa atividade agora, certo? A nossa atividade, nós vamos ter aí o estudo do vocabulário na página 47
E nós vamos ter o estudo do texto também na página 48. Tá certo? Então vamos fazer isso. E daqui a pouquinho a gente também vai dar uma revisada nos conteúdos passados. Tá certo? Vamos lá.